Gente, eu decidi logo colocar essa aula de adequabilidade porque ela é bem rápida. Tá? Então, qual que é a ideia de adequabilidade dos dados? Como o nome já diz, adequabilidade. Então, você vai ver, a gente vai utilizar duas medidas principalmente, as duas principais medidas, para dizer se aquele dado, se aquele banco de dados ele é susceptível à aplicação das técnicas multivariadas. Tá? Quando eu estiver falando mais na frente, eu vou entrar mais em detalhes, mas a maioria dessas técnicas elas não são inferenciais, ok? Então, elas são mais descritivas. Você não vai fazer inferência para uma população, você vai descrever o comportamento daquela amostra ou população que você tem acesso. Mas nem todo banco de dados ele é aplicável, ou seja, obviamente você pode aplicar, ter resultados, mas esses resultados podem não ser plausíveis devido ao banco de dados, ok? Então essas duas medidas servem de referência para a gente. Os softwares eles calculam essas medidas. O SPSS, quando você pede uma técnica de componentes principais, ele até já solta esses valores. Então eles são muito úteis e é importante que vocês saibam interpretar. São simples, né? Então por isso que eu decidi colocar logo. São medidas bem simples. Um é um teste de hipótese e outra é uma medida de referência, ok? Então primeiro é o teste de esfericidade de Bartlett, tá? É um teste de hipótese, como eu falei. O que é que ele, qual a hipótese nula dele? Ele afirma na hipótese nula que a matriz de correlação da população é uma matriz identidade. A estatística do teste é essa daqui, tá? É uma estatística não paramétrica, tem já o artigo dela. Então, se vocês colocarem teste de esfericidade Bartlett, vai ter a referência dela. Geralmente a gente não coloca nem tanto a estatística, mas a estatística tá aqui n menos, né? N menos 1, n é o tamanho da amostra. 2p mais 5 sobre menos 2p mais 5 sobre 6, p é o número de variáveis, né? Ln de R, R, módulo de R, módulo não, esse símbolo aí vai ser determinante da matriz de correlação, R continua sendo a matriz de correlação, ok? E essa estatística aqui quadrada tem V grau de liberdade, que é P menos 1 sobre 2, ok? Então a ideia é você ter essa estatística, calcula, né? Se você não tiver no software, substitui esses valores, pega essa estatística, compara com o valor tabelado e vê se ele está na região de rejeição de H0 ou de aceitação. Vejam, se o teste tem hipótese nula que a matriz de correlação é estatisticamente igual à identidade, significa o quê? Que a correlação entre todas as variáveis é 1, lógico, né? A correlação de uma variável com ela mesma é 1. E dela com as demais variáveis, essa correlação não existe. Ou seja, você vai ter um banco de dados em que todas as variáveis são independentes entre si, ok? Estatisticamente, né? Obviamente você não vai ter 1, 0, mas você vai ter valores próximos de 1 e próximos de 0 além da diagonal principal. Isso é muito ruim, por quê? Porque você vai ter um banco de dados multivariado, né? Em que as variáveis não se correlacionam. Então perde a essência multivariada. Por quê? Eu vou entrar mais em detalhes. Até agora vocês estão vendo que eles pintam muito matemática, mas é porque isso é importante. E a partir daqui que eu vou começar a dar um viés mais estatístico para esses conteúdos matemáticos. Mas é importante que vocês saibam esses conteúdos para assimilarem como a matemática é importante para a estatística. Gostem vocês ou não, né? E eu gosto muito de matemática, né? Dá para ver aqui no sorriso. Mas a estatística é uma matemática aplicada. Hoje ela é uma ciência, mas ela já foi uma matemática aplicada, né? E essa matemática aplicada faz jus ao nome. Então, essa matemática é importante saber para aplicarmos nos conhecimentos. Então, o que significa? Se eu aceitar estatisticamente a hipótese nula, quer dizer que eu vou ter um banco de dados totalmente sem relação entre essas variáveis. Então, perde a essência, porque a ideia de estatística multivariada é justamente essa. Eu vou falar isso com mais detalhes mais na frente. Mas é o que? É você estudar de forma global, né, de uma forma única, sem precisar pegar a variável a variável. Por exemplo, teste T, você faz de variável a variável, né? Teste T simples. No máximo você compara uma com outra média. Mas aqui não, você considera um banco de dados e assimila todo mundo em um banco de dados e representa
a relação entre essas variáveis através da matriz de correlação ou de variância com variância, né? Então, com esse teste você vai dizer, ó, se estatisticamente a matriz de correlação dos dados tender à identidade, isso é muito ruim. Então, é importante que você não aplique uma técnica multivariada, porque ela pode não ter plausibilidade na aplicação. Então, você pode aplicar, ela vai soltar os resultados, mas não vai ter muito sentido, ok? Não vai. Então, normalmente quando você faz um artigo ou pega um artigo, eles colocam lá, nem que seja duas linhas falando do teste Bartlett e do KMO, que é a próxima medida. No R, eu vou ter esse pacote aí, MV-teste, tá? Então, eu peguei esse ponto de dados íris, e se vocês pegarem essas 5 linhas aqui e colarem, ele vai soltar esse resultado. Então, aqui, ó, quase zero, praticamente. Então, significa o quê? Rejeita H0, ou seja, não, na matriz não é estatisticamente igual à identidade, você tem relação entre as variáveis, ok? Então, o banco de dados é passivo da aplicação de técnicas multivariadas, ok? A outra é um pouquinho mais chata, essa KMO, Kaiser-Meyer-Oken, né? Então essa medida aí que eu não vou nem ler, porque eu vou gaguejar mais que o normal, né? Eu ainda estou me acostumando com essas aulas remotas. Tá aí a referência dela. E é o seguinte, é uma medida bem simples, tá? Esse, não de calcular, né? Mas de interpretar. Mas é a mesma ideia, ok? Então eu vou ter esse RJK ao quadrado, é o quadrado dos elementos da matriz de correlação original fora da diagonal principal, né? E esse Q é o quadrado das correlações parciais entre as variáveis. Então, se você não lembra, tem correlação parcial que vocês devem ter visto lá na disciplina de análise de regressão, tá? Então, qual a ideia? Se esses valores de KMO estiverem acima de 0,5, né, ele vai de 0,5 até 1, são valores aceitáveis, tá? Mas depende muito da referência. Esse Kaiser e Rice, eles sugerem a partir de 0,8. Então, você tem lá um KMO de 0,9, os dados também estão passíveis de aplicação. Então, você geralmente coloca um ou outro ou os dois. Mas geralmente eles coincidem. O resultado de um dá. Não igual, né? Que são coisas diferentes. Um teste ou até uma medida. Mas eles. Por exemplo, se o lá rejeitar muito próximo de zero, no outro eu vou ter provavelmente um valor bem próximo de um. Ou um valor alto de KMO. Ok? Então aqui tem esse pacote Psyche, né? Testei nesse banco de dados Thurstone, né? Então tá aí o resultado. Um deu 0,88, o outro deu 0,81. Então esses dois bancos de dados aí, no caso Thurston e o Harman Political, eles estão passíveis da aplicação das técnicas. Então veja, são duas medidas simples. Teste Bartlett e KMO. Você faz esses dois testes, pelo menos, né? Pelo menos um. E se os resultados forem bons, aí você, agora sim, eu posso aplicar as técnicas, tá? A próxima vai ser de componentes principais, mas eu já vou colocar em outra aula específica, ok? Então, a partir daqui, desse slide, aí eu já vou começar a associar mais a matemática com a estatística e colocar algumas ideias, alguns conceitos bem legais que vocês vão gostar, tá? Peço a paciência de vocês, porque eu acho que ninguém aqui está acostumado com aula remota. A gravação acho que é um desafio para todos, mas eu acho que vocês têm acesso a esse conteúdo aí, né, em outros lugares. E vocês, obviamente, eu vou me esforçar para melhorar, tá? Mas aí, não deixem de me perguntar se tiver alguma dúvida, podem ir no zap ou no e-mail, tá certo? Mas a partir daqui eu acho que a disciplina vai ficar mais legal e mais aplicada. Joia?